contar uma coisa. Eu acho que é muito perigoso você bater um papo muito simples e comum comigo. Porque todas as mulheres que pregaram nesse altar hoje bateram um simples papo comigo. Um dia eu fui numa feira da Expo Cristã. Há muitos anos atrás. Quantos anos? 5? Por aí. 5 anos atrás. E eu entrei num negócio de... Como que é aquela... Da Jetro International. Que é... Como que é o nome do... É a Diplomacia Civil Internacional. Isso. Aí eu entrei Uma lá... capelania. Capelania, isso. Eu entrei lá no stand dela para entender um pouco mais o que era aquilo, né? Na verdade, faz quase 10 anos. Não. Tem uns 5 para 6 anos mesmo. Foi em 2017, 16, por aí. Eu acho que faz muito mais. Mas vamos lá. E aí, o que aconteceu? Trocamos o WhatsApp na loja, falando sobre a capelania. Gente, eu entrei numa loja, no estande de um evento, só para ver o que era aquilo, aprender um pouco, tal, ver os valores. Hoje essa mulher está aqui, no altar da igreja do Avivamento Cristão, e vai ser usada pelo Espírito Santo para ministrar nas nossas vidas. Essa mulher é uma mulher que tem uma história incrível. Essa mulher, ela acabou de chegar do Rio de Janeiro, tinha missões lá também, uma obra pesada, e Deus trouxe ela para cá. Na verdade, para cá não, né? São Bernardo? Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra? Rio Grande da Serra. 1h30, 1h40 daqui. Meu Deus, uma viagem. E ela atravessou São Paulo para trazer uma palavra ao nosso coração. Amém? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, princesas lindas do Senhor. Eu sei que vocês estão com fome, a janta está ali, esse cheiro está maravilhoso. Mas Deus tem ainda, né, mais um passo a mais para dar com a gente nessa noite. O banquete dele está exposto. Nós já ouvimos aqui falar muitas coisas fortíssimas que eu estava falando com a missionária que saiu há pouco. Se eu tivesse que ir embora agora, eu iria totalmente satisfeita e cheia da presença de Deus. Porque eu ouvi Deus falar de várias formas. Eu vi Deus agir de multiformes aqui dentro. Mas, né, a bispa pediu, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É claro que eu vou falar. E para quem não sabe, eu sou Elisângela Dias, tenho um testemunho de fé e superação que já rolou pela internet, televisão, para tudo quanto é lado. E eu tenho um projeto chamado Mulheres Chamadas para Governar, que é o Projeto Esther. E quando ela falou para mim, né, dessa conferência, eu fiquei muito feliz, porque é o tema que eu amo, porque eu me vejo na história de Esther. E aqui hoje, e muitas vezes, a gente escuta falar a história de Esther, que era uma mulher, uma órfã, uma judia, que ali passou por dificuldade, que sabia que o seu povo também estava, né, a ser exterminado, né, por um inimigo, por alguém que realmente era muito arrogante, muito prepotente, que queria o lugar do rei, talvez até o lugar da própria Esther. A gente não sabe o que está na cabeça do homem, mas eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite para algo dos dias de hoje. Falar da Esther do passado, da mulher linda, maravilhosa, formosa, que se adornou, que se preparou, que participou de um concurso e que foi escolhida, lá atrás, para algumas, é bom ouvir. Mas falar da mulher, que é linda, maravilhosa, cheirosa, independente da sua situação financeira, do seu estado civil, entre outras coisas, nos dias de hoje, é outra história. Porque Esther, quando foi chamada pelo seu tio, ela foi preparada ali, né, para poder participar daquele concurso. Ela tinha uma missão a cumprir, um propósito de algo que poderia até mesmo tirar a sua vida. E hoje não é diferente. Todas nós mulheres que temos internet, acesso à internet, sabemos que por mundo afora, as mulheres hoje são as que estão na linha de tiro. São as primeiras a perderem a vida, são as primeiras a serem sacrificadas, são as primeiras que são julgadas, entre outras coisas. Eu tenho um trabalho social há 30 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu trabalhei muito em casa de recuperação.
E trabalhei muito dentro de presídio. Você vai no masculino, está cheio de gente para visitar. As mulheres fazem até carta de amásia no cartório, para poder conhecer um preso lá dentro e ficar. Mas você vai no presídio feminino, não tem. Você vai no hospital muitas das vezes e a mulher está lá sozinha porque foi abandonada. E eu, no meio de um câncer, principalmente, eu vi como as mulheres são abandonadas a partir do momento que tem enfermidade. Então, eu quero falar de uma Esther que já tem um chamado desde o ventre da tua mãe, que, como disse a palavra, o teu nome já estava escrito na palma da mão de Deus. Quando a sua mãe ainda estava te esperando, o Senhor disse que Ele já te contemplava. Então, o cajado dele já estava estendido para você desde esse momento do ventre. Desde o momento do ventre, nós tínhamos sido chamadas para ser mulheres guerreiras, mulheres sábias, mulheres maduras, mulheres que se colocam, sabe, à disposição de servir. Primeiro é servindo nossos pais dentro da nossa casa, e depois é servindo dentro do nosso casamento, e muitas vezes na sociedade. E mesmo com tudo o que ela faz, muitas vezes é mal compreendida. Mas eu acho interessante que Esther, quando fala que ela era uma mulher judia, e que ela era uma mulher que poderia até morrer, apesar do medo, ela teve confiança em Deus. Mas em tudo, ela teve confiança também no seu tio. E eu falei para a bispa que eu ia falar sobre construção do nosso império. E todo mundo sabe que para construir algo, nós temos que preparar o terreno e depois fazer a base, que é o alicerce. Quando você faz o alicerce, você pode colocar quantas lajes você quiser em cima, que nada vai abalar. Mas desde que o seu alicerce, a sua base, ela esteja firme. Como é que você deixa ela firme? Na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que estar firmados na rocha. Sabe qual é o alicerce? O Espírito Santo que permeia os céus e a terra, com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Há outro ingrediente que é o cimento, que seria com a base de ferro, é o jejum e a oração. Você já percebeu que quando faz a amarra ali, né, que o rapaz coloca os 4 pinos, né, para colocar ali os ferros e depois amarrar com arame, ele amarra bem. Depois ele reveste ela toda de madeira, aperta para o lado de fora para enxertar o cimento. Não é diferente na nossa vida. Porque primeiro Deus permitiu a gente estar no ventre da mãe. Primeiro Ele colocou os ossos, a pele, a carne. E depois, como em Ezequiel 37, Ele soprou o Espírito. E nós criamos vida. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite é por causa do sopro do Espírito Santo, que nós somos perseguidos, que nós somos caluniadas, muito, né, julgadas pela aparência, pelo cabelo, pela questão financeira. Só que Deus, Ele não está preocupado com isso. Deus está preocupado em saber que você está sendo usada para largar tendas e mais tendas. Sabe para quê? Para gerar filhos. Não falo de filhos do nosso ventre. Eu falo de filhos espirituais. Quando eu li a passagem de Esther pela primeira vez, eu fiquei apaixonada. Porque Esther era uma judia que estava condenada. Eu, Elisângela, uma ex-moradora de rua, condenada pela sociedade por ter sofrido abuso sexual no período de infância e pré-adolescência, 3 estupros quando estava grávida morando na rua, tentei suicídio, fui internada como louca suicida. Então, por aí você vê que não foi fácil. Mas o Deus que estava me contemplando nas entranhas da minha mãe, Ele já tinha me escolhido. Satanás, querendo ou não, ele teve que me engolir. Sabe por quê? Porque maior é o nosso Deus. Não importa os caminhos que você escolheu, se você errou, se você tropeçou, se você caiu, se você deixou de ouvir, se você pegou a prova com a sua mão, não importa. O que importa é você reconhecer que você é fraco e que você precisa da mão de Deus para te fortalecer. Quando eu cheguei, tinha uma pastora que estava aqui ministrando sobre o orgulho. E uma das coisas que eu achei bonita, Esther, é que ela não teve orgulho.
Ela foi humilde até mesmo quando ela foi escolhida. E nós temos que ter a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Nós temos que ter isso. Faz parte do nosso alicerce. Mas a gente não pode deixar isso corroer as estruturas. Então, na construção da minha vida, assim como a Aline, que estava aqui ministrando, falando do seu testemunho, eu também passei por muito processo. Eu passei pela via dolorosa. De morar na rua, de não ter ninguém. Mas quando Deus me contou o plano que Ele tinha comigo, e Ele ainda disse que se eu cresce, obras maiores que a dele eu faria, eu não duvidei. Eu desbravei Cabo Frio, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Eu fui para Foz do Iguaçu, Argentina, Paraguai, não falava nada. Não sabia nem o que os argentinos, o pessoal lá, os bolivianos falavam, mas eu estava lá. E por onde eu passei, eu vi vida sendo salva. E era de rede. Mas isso por quê? Porque eu coloquei a palavra de Deus como minha base e o meu alicerce. A mistura entre o cal e o cimento e a pedra tinha joelho no chão e palavra de Deus. Para você construir um alicerce, para você construir o seu império, para você construir o seu casamento, para você construir o seu negócio, tem que ter Deus. Ele fala que se você consagrar tudo a Ele, será muito bem sucedido. E todas as vezes que eu não fui bem sucedida, eu reconheço que eu errei, porque eu não coloquei Deus na frente. Então eu quero dizer para você nessa noite, que assim como Deus falou dos planos dele, e eu virei São Paulo, e meu testemunho viajou os 4 cantos do mundo, de vender livros, CD e DVD, e as pessoas falavam assim para mim assim, mas você vai usar isso daí para o resto da vida? Eu falei, não. Minha intenção não é ser famosa. Minha intenção não é ganhar dinheiro no gospel. Não é ser mais uma, é fazer a diferença. No meio do gospel, no meio dos top, eu tive lá ajudando alguém. E do lado de fora, muito mais ainda. Ao ponto do meu império ser tão construído e reconhecido, até por bandido, por pessoas que olhavam para os outros e discriminavam, porque infelizmente hoje falar que você é cristão é problema. Nem todo mundo acredita. Você fala, sou cristã, sou pastor, sou alguma coisa, a pessoa já olha para você e faz, Mas como Paulo disse, né, que aqueles que fossem de Cristo não precisaria de carta, eu fiquei em paz. E eu fui fazendo a obra de Deus. Eu obedeci a voz de Deus. Eu acreditei que Deus tinha um chamado comigo, porque nos dias de Esther, tinha um Amã. E nos dias de hoje tem milhares e milhares de Amãs. Todos os dias arquitetando, planejando o mal contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a sociedade, contra tudo que está aqui. E o que nós estamos fazendo? Discursando muitas vezes no WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Kawaii e tantos outros. Mas espera aí, cadê as mulheres que Deus levantou o cedro e escolheu desde o ventre? O que é que vocês estão fazendo? Estão construindo o quê? O império da moda, do corpo bonito, das dancinhas do TikTok, do que é? É o Espírito Santo de Deus que está falando nessa noite. Muitas mulheres estão na presença de Deus e ultimamente eu tenho me espantado, bispa, porque eu tenho visto algumas redes sociais de alguém mostrando assim, mas você não era da igreja? E de repente a pessoa mostra uma outra vida. Por que será que isso está acontecendo? Alguém está falhando. Então construir um império, construir uma vida, ser bem-sucedida, não é nas redes sociais. Não é no dia a dia, no seu empreendedorismo ou de qualquer outra coisa. É lá no céu. E eu, uma época, eu fui muito desacreditado do meu ministério aqui em São Paulo. Foi quando eu recebi o chamado de ir para o Rio de Janeiro. Eu não queria, mas quem recebeu o chamado foi meu esposo. Quem tomou a decisão de ir para lá foi meu esposo. Eu tinha ido em 2013 e já tinha pego uma situação muito pesada. Eu vi 3 meninas sendo queimadas dentro de pneu. E eu ainda resgatei algumas pessoas no meio daquele inferno.
E eu não sabia que Deus ali só estava me dando um preparozinho para o que ia vir. E eu vou dizer uma coisa para vocês. 2014, eu vivi a vida de Esther, vamos dizer. Literalmente. Sabe como? No meio de um povo condenado, na comunidade quilombola e adjacentes, sofrendo, sem ter o que comer, sem ter o que dormir, vendo mulheres sendo mortas todos os dias, mulheres passando fome, mulheres em cárcere privado e tantas outras coisas. E eu tive que o quê? Me adornar diante de Deus, derramar o óleo sobre a minha cabeça, ungir minhas mãos e meus pés, e ir na presença daquele que estava fazendo mal e falar de Deus. E falar do que Deus estava fazendo e por que eu estava naquele lugar. E ver vidas sendo libertas, vidas sendo restauradas. Meninas de 8, 9 anos, que eram mulheres de traficante, serem libertas. Então, quando se fala em Esther, se fala em algo bom, porque Esther, ela foi uma mulher usada por Deus, porque você vê que durante toda a palavra, todo o livro de Esther, você não vê falar de Deus. Ninguém pregou Deus. Mas você vê o agir de Deus. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Nem toda hora Deus vai estar usando o profeta. Nem toda hora Deus vai estar falando com você. Muitas vezes Deus vai estar em silêncio, agindo conforme o teu passo, conforme o teu andar, conforme a tua caminhada, conforme a tua fé, a sua perseverança. Deus, ele age conforme a gente. Quando o mar foi para se abrir, ele poderia ter dito o quê, bispa? Abre o mar e passa. Não, o povo teve que pôr o pé. O profeta teve que estender o cajado. O cajado está na tua mão. Por que que o mar não abriu? Por que a história não mudou? Tem alguma coisa de errado. Para você construir o teu império, para você construir a sua base, o seu alicerce, você tem que obedecer. Esther não poderia ter falado ali, né? Não, eu não vou não, imagina, um plano muito arriscado. Tá doido? Vou nada. Deixa ele lá arrumar, é o rei que vai morrer, ou quem tiver com ele. Eu salvando a minha vida, está tudo bem. Que é assim que a gente escuta. Porque muitas vezes as pessoas batem na sua porta pedindo ajuda, querendo um apoio, às vezes até que nem um abraço igual a missionária falou, e a gente não está preparado porque a gente quer todo mundo pronto. A gente não quer problema. E aí o número de suicídios só aumenta. Sabe por quê? Porque as pessoas estão frias pensando nela, no seu próprio umbigo. Esther poderia ter pensado, uma mulher linda, formosa, tinha um futuro, com certeza. Mas ela resolveu arriscar. Ela resolveu obedecer. E tem um detalhe, ela não foi sozinha. Ela pôs o povo para jejuar com ela. Você não aguenta a luta? Não está aguentando a prova? Procura alguém. Mas se não tiver ninguém, chama o Espírito Santo que ele vem. Porque quando eu tentei contra a minha vida, antes eu falava assim, meu Deus, eu não estou aguentando a situação, é muita luta. Foi tiro, foi facada, água fervendo no corpo, foi jogada de carro para baixo, de pirambeira. Eu vi o teto da minha casa cair por cima de mim e da minha filha. Você imagina, só sofrimento. Todo lugar que eu passava era só surre para o lado, surre para o lado. Eu poderia, quando Deus falou que eu tinha essa missão, de me colocar na posição para salvar vidas, eu poderia também ter dito para ele, me deixa quieto, eu estava estudando direito, estava com oportunidade de até ir para fora do Brasil, mas eu preferi obedecer à voz de Deus. E nessa da obediência, sabe o que Deus fez? Deus me levou para Cabo Frio, eu fiquei de 2014 a 2021, é uma cidade linda na internet, é a praia brasileira, é o Caribe brasileiro, é o melhor lugar da região, porém, é o pior lugar para se viver. Terra corrupta, o povo frio, olha somente para o seu próprio umbigo e não está nem aí com ninguém. E eu me lembro que em 2015 para 2016, eu li uma notícia que estava escrita assim, Cabo Frio amargará o pior Natal de todos os tempos. Eu li aquilo e deitei, não me importei. E no meio da madrugada, Deus, acorda, não vai não, levanta. Eu olhei assim, para um lado, olhei para o outro, meu marido dormindo, e eu falei, estou doida. Deitei de novo para dormir, daqui a pouco de novo, chacoalhou, e gritou comigo, acorda. Aí eu acordei assustado, olhei para um lado para o outro, ele dormindo. Anota aí o que eu vou te dizer.
E Deus foi passando as estratégias. E Deus me deu Ezequiel 2, que disse que eu estava numa terra de um povo rebelde de dura serviço. Mas se eu atentasse àquilo que ele falava e colocasse em prática e obedecesse, como Esther obedeceu, eu teria êxito. Então você imagina uma mulher que tinha acabado de chegar em Cabo Frio, que lá tinha que ser minhoca da terra para você conseguir alguma coisa, ou estar vinculado a algum político, ou ter dinheiro, ou alguém já da cidade, chegar lá para fazer um trabalho social. Não existia. Pior ainda, sem dinheiro, marido acidentado, perdendo a perna, gritando dentro de casa de dor e a perna necrosando, afastado, o INSS na época não funcionava. E aí eu comecei a anotar o que Deus estava falando. Deus me deu canal de televisão, rádio e uma opção de outras coisas. Eu cheguei para uma mais maluca do que eu falei, preciso do seu cartão de crédito. Ela, o que você quer? Eu falei, preciso fazer camiseta vermelha com a estampa branca e amarela. Mas o que significa isso? Eu falei, não sei, Deus mandou eu trazer uma campanha chamada Natal Solidário e a camiseta tem que ser vermelha. Ela olhou para a minha cara e falou, meu cartão não tem crédito não, mas eu já tinha marcado com o cara das camisetas e eu fui lá, pela fé. O cartão passou a primeira, passou a segunda, na terceira, a gente conseguiu comprar as camisetas. A partir daquele dia, eu consagrei a camiseta para Deus. E no primeiro Natal, o primeiro movimento que eu tive lá, que o prefeito bateu a mão nas minhas costas e falou, desejo para você boa sorte, porque eu duvido que você consiga alguma coisa. Se você conseguir 1 quilo para ajudar essas 500 famílias que você diz que tem, eu vou tirar o meu chapéu para você. Eu falei, então pode tirar até o terno, se você quiser, porque eu vou conseguir. E eu consegui a maior emissora de lá, que era a Inter TV, que é uma afiliada da Globo, que deixou 1 ano o nosso comercial lá. Eu queria atender 500 famílias que nós já tínhamos cadastrado, que estavam em situação de miséria, comendo água, resto de esgoto e entre outras coisas. A gente ajudou quase 1.000, que saiu no jornal, nas notícias lá. O segundo ano foi 2.000, o terceiro ano já tinha mais de 3.000. Só em uma semana, 794 pessoas assistidas dentro da minha casa. Eu desfiz de todos os meus móveis. Eu tinha um guarda-roupa que pegava dali, aqui nesse pedaço da parede preta, lotada de roupa, porque eu era muito patrocinada. Uma época eu ganhava roupa de tudo quanto era. Quando menos pensava, chegava roupa e sapato. Eu pegava as mulheres com esse projeto, levava para o quarto e, na orelha delas. Saía de lá, encaminhava para emprego, fazia o currículo delas, quando pensava trabalhando. Tanto que todo mundo lá viu as mulheres andando e falava assim, lá vai as discípulos da Eli. Todo mundo vestida, andando igual ela. E as meninas começaram mesmo. E, no entanto, que elas que me ajudavam nas outras campanhas. E foi fazendo uma corrente do bem. E no final, no frigir dos ovos, eu saí de Cabo Frio durante a pandemia, onde muitos choravam, fechavam as portas. Golpe em cima de golpe lá, com negócio de criptomoedas, entre outras coisas. Eu saí de lá com 17.800 famílias assistidas e ninguém morto. Isso é coisa que Deus faz. Mas por que eu construí um nome e um império lá e eu aqui em São Paulo, as pessoas pedindo para me voltar e proposta em cima de proposta? Porque eu obedeci a voz de Deus. Eu construí uma vida, porque hoje em dia não adianta você ter nome de likes, né? Número de likes na internet. Você tem que deixar um legado. E eu vi crianças querendo fazer o que eu fazia e vi elas fazerem. Eu vi mulheres querendo fazer o que eu fazia e estão fazendo. Eu não estou mais lá. Eu passei a instituição para outra pessoa. Mas tem pessoas fazendo o mesmo trabalho. E esse ano Deus mostrou tanto que Ele ainda estava lá, que Ele mandou um carregamento de mais de 30.000 toneladas de peixe. E todo mundo foi alimentado. Eu tenho uma declaração de pastor que falou que na casa de recuperação, a qual ele dava assistência, não tinha uma mistura e não tinha nada. Eu daqui de São Paulo, eu vi Deus agir lá. E Deus continua agindo. Então é assim que Deus age. Deus quer usar você sem dinheiro, sem nome, sem status, sem projeto, sem nada. Ele simplesmente, como disse aqui a bispa, Ele está esperando você tomar um passo para o mar se abrir. Para o teu casamento mudar, a tua história financeira mudar, para a tua família mudar. Eu vejo minha mãe buscando a Deus, eu vejo meu pai falando de Deus. Eu vi meu irmão essa semana na igreja, meu irmão que tinha problema com álcool, teve vários outros tipos de problemas, falando que ele foi para Jesus através da minha vida pela insistência. E o testemunho da gente que vai libertando e a perseverança naquilo que você faz. Porque um dia, assim como Esther, eu ouvi uma pergunta assim, o que você quer? O que você quer?
Eu poderia falar, né, queria um carro, uma casa, joias, né, bem-sucedida, status, viajar para o mundo inteiro numa boa, ostentar uma boa vida. Mas eu escolhi servir a Deus, sabe por quê? Porque assim como Esther, era um ninguém. Era apenas mais uma no meio da multidão. Era alguém que nem tinha família. Mas ela ouviu a voz de Deus. Através do seu tio que instruiu, e ela obedeceu. E ela salvou o seu povo. E mudou a sentença. E foi escolhida pelo rei. Mesmo sabendo que poderia ter perdido a cabeça. Eu sabia que lá em Cabo Frio, os outros lugares que eu tive no mundo, eu poderia morrer como eu tomei tiro. Como eu já fui sequestrada. Mas eu não me importei, sabe por quê? Porque maior é o meu Deus. Maior é aquele que vive e reina. Antes de vir para cá, pegamos o diagnóstico do meu irmão, que pegou Covid. A gente teve um acidente de carro, estourou a frente do carro. O carro está lá amarrado, alinhavado com um pedaço de arame para não cair à frente. Eu vi o outro carro rodando na pista e o cara, graças a Deus, ficou bem, não aconteceu nada. E a gente chegou aqui, com muita luta. E Deus é maravilhoso porque Ele guarda, Ele sustenta. Vai-se os anéis e fica os dedos. Mas de tudo que não pode faltar, sabe o quê? É a tua história com Deus. Que história você está escrevendo até agora? O que você está escrevendo aí com Deus? Você está deixando Deus te conduzir? Você está deixando Deus te levar pelo caminho que Ele quer? Você está salvando quantas vidas hoje? Porque eu vi pessoas, líderes lá, até mesmo vereador, falando, você não pode fazer isso. Falei, prova para mim onde está escrito que eu não posso. Muitas vezes eu desabafei com a bispa. Bispa, entra na oração e que eu estou aqui a ferro e fogo. Até os que comiam na mesa comigo, ó, pula fora. Mas aquele que me chamou para boa obra, ele foi fiel para cumprir. E eu vim para São Paulo e Deus falou para mim, não leva nada. Quando eu cheguei, Deus montou a minha casa. Eu não trouxe nada, a não ser meus 2 gatinhos, meu marido, coisa. Até roupa eu deixei para trás. Eu deixei muita coisa para trás. Eu doei coisas que eu tinha. Mas quando eu cheguei aqui, Deus não me deixou desamparada. Deus foi colocando todas as coisas no lugar. Também estava no propósito de querer arrumar emprego fora, né? Porque começa do zero, é difícil. Mas sabe o que Deus fez? Me deu o dom de fazer arte em resina. E é isso que tem entrado a providência dentro da minha casa. Porque meu esposo ainda está afastado, pode operar a qualquer momento. E não está recebendo do INSS, porque cortaram, mas nem isso me fez deixar de vir. Impedimento, eu tive a semana inteira, mas quando Deus te chama, o diabo não pode impedir. O diabo obedece quando Deus manda. Então eu quero dizer para você uma coisa para encerrar o que eu tenho para falar nessa noite. A única pessoa que pode impedir Deus de agir é você. Mas ninguém pode impedir nada na sua vida, a não ser você mesmo. Se você não se olhar no espelho e não acreditar em você, também ninguém vai acreditar. Porque assim como José era um sonhador, que tentaram de todas as formas matar ele, sujar a sua túnica e fazer tantas outras coisas, assim era eu também. Ninguém acreditava em mim. Eu era uma mentirosa, uma alcoólatra, uma cidadã de rua, um Zé Ninguém. Mas eu falei, eu vou construir um nome e eu vou ser respeitada. E o nome de Deus vai ser glorificado ao ponto de ver gente que não conhecia Deus, não queria saber de Deus, dobrar o joelho na nossa frente e falar assim, eu tinha ódio de crente, minha vontade era de exterminar crente, eu não podia ver crente. Mas vocês não são crente. Vocês são de Deus. Lá tem toda a história do terceiro comando, não pode entrar de vermelho. Pois eu entrava de vermelho e eles não conseguiam nem chegar perto da gente. Gente que morava lá, eles arrancavam a roupa no meio da rua e batia por usar vermelho. Morador. Imagine eu de fora. Mas lá eu entrava no terceiro, no quarto, no quinto, onde Deus mandava. Eu ia na autoridade do nome de Jesus. E nessa noite, através da autoridade que Deus está dando neste lugar, recebe da parte de Deus autoridade para exterminar qualquer mal, qualquer situação, qualquer decreto, qualquer coisa que esteja na sua vida nessa noite. Para sair. Às vezes eu fico louca, eu bato nas paredes, eu falei, sai daqui, você não vai me impedir. E Deus vai dando estratégia, como a irmã falou, e Deus dá, porque eu estava fazendo artesanato, várias coisas acontecendo em casa, meu Deus, me ajuda. Deus ajuda nas mínimas coisas. Essa semana eu postei até assim, que vontade de comer uma pizza.
Daí a pouco, do nada, alguém me chama, vem com a pizza na mão. Então Deus, Ele cuida das pequenas coisas e Deus cuida das grandes. Mas Ele quer te usar. É tempo de nós nos levantarmos como Esté, se adornar, se purificar e colocar diante de Deus a nossa vida e falar: Deus, cuida da minha vida, cuida dos meus, que eu estou indo, porque foi isso que eu fiz. Com câncer, sem câncer, morando na rua, sem morar na rua, desacreditada, sendo acreditada, eu ouvi a voz de Deus e fui fazendo a vontade dEle e venho fazendo até hoje. Recebi medalha da ONU, recebi condecoração no 8º Batalhão de São Paulo. Faço parte hoje da Getro International, que é a Diplomacia Civil Internacional, sou diretora de expansão. Eu falo com brasileiros que estão fora do Brasil, que estão por aí pelo exterior, como eu falo com gringo, como eu falo com todo mundo. E não sei falar nem inglês, nem espanhol, nem nada. Mas quando Deus fala, Ele garante, Ele assina embaixo. E Deus assinou a tua vitória nessa noite. Ele disse assim que o teu império já está construído, a sua mansão celestial já está construída. Ele já te deu o ouro, Ele já te deu a prata, Ele te deu a prata, Ele te deu o ouro. Tudo que você quer, Ele deu na tua mão. Então desperta, tu que dorme, levanta. E faz a vontade de Deus. Abra a tua boca, deixa Deus te encher. Deus te deu unção, Deus te deu sabedoria, Deus te deu estratégia, Deus te deixou perfeita. Eu não estou vendo ninguém de cadeira de roda aqui, tem? Mas eu posso te dizer uma coisa, eu conheci uma cadeirante e hoje ela é assistente social formada. E é uma diplomata civil junto comigo. Então quer dizer, nem a cadeira de roda, ela sem as pernas, impediu ela, depois que ela ouviu essa palavra. Então, no livro aqui de Esté, no capítulo 5, versículo 5 diz: então, o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Esté? Qual é a sua petição? Até a metade do reino se te dará. Se ele te dá metade, ele pode te dar inteiro. Talvez Deus não tenha te dado nada porque você não pediu nada. E talvez você não tenha recebido porque você não soube pedir. Saiba falar com Deus. A oração é a chave que destranca as portas do céu e que nos dá o direito e a garantia da vida eterna. E o que nós podemos aprender com a história de Esté que a gente escutou aqui hoje? Confiar em Deus, porque ela arriscou a sua vida. Ter coragem, deixa de preguiça, mulher, né? Esté estava insegura, mas conhecia a identidade. Ela sabia quem ela era. Ela não tinha dúvida da mulher que ela era. Não tinha nada favorável, mas ela sabia que ela podia. E para encerrar, sempre orar e interceder, não só pela nossa casa, mas pelo nosso bairro, pelo nosso ministério, por todos aqueles que nos cercam. Contudo, humildade, muito amor no coração, um espírito manso, aquele pronto a ouvir, tardio a falar, porque Deus deu uma boca só e 2 ouvidos, que é para a gente ouvir mais e falar menos, porque nós mulheres falamos demais, às vezes falamos na hora errada e falamos o que é errado. A construção do teu império já está construída, já foi dado passo a passo. Basta você pegar as ferramentas e começar a usar. E vou dizer uma coisa, para Esté pode ter sido fácil aos olhos da gente, mas eu garanto para você que não foi fácil para a vida dela. Como não é fácil para mim e para você servir a Deus. Como não é fácil como eu e você estar aqui hoje. Entre outras coisas que a gente faz. Os dias de hoje, para uma vida de uma Esté, eu acredito que não seria através de um concurso. Seria mesmo no supetão, no empurrão. Porque eu falo que até um pontapé nas costas te empurra para frente. Você só não vai se você não quiser. Você pegou, tomou um empurrão, tomou um chute atrás. Meu filho, aproveita aquele impulso para frente e faz alguma coisa na sua vida, porque todos os tropeços que puseram no meu caminho, todo empurrão só me fez subir cada vez mais, porque eu sempre brinco, eu sou aquele cavalo de raça, caí dentro do buraco, firme, mas vão jogar terra porque vai matar, porque não tem como salvar, aí que você se engana, porque marchando em cima da terra, levanta marchando em cima da terra,
Levanta, mulher, marchando em cima da terra. Estão tacando terra e você está marchando em cima da terra. Levanta. Ô, glória. Marcha, mulher. E vai subindo. E vai subindo. E vai subindo. E vai subindo. E o galope do último, ó. Pulou fora. Vamos marchando. Vamos batendo, a terra está comendo em cima, o povo está dizendo vai morrer, é uma pena, poxa, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, é inteligente, é cheia de dom, é cheia de talento, é uma pessoa que sabe comunicar, é uma boa esposa, é uma mulher, mas está morrendo, ela está morrendo, mas ela está morrendo. Ei, joga a terra para poder acabar com o sofrimento, porque a terra já abafa, ela perde o fôlego, ela vai ter que parar, ela não vai gritar mais, ela não vai sofrer mais. Ei, pega a terra e pisa em cima dela, e pisa em cima dela, palavra de maldição, pisa em cima dela, pisa, porque Deus disse, pisar na cabeça da serpente e do escorpião, porque não fará dano. Vocês são rainha, sem coroa, mas foi coroada por Cristo, porque Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque nós já vencemos. Ele já te deu diploma, Ele já te graduou, agora é colocar em prática. Deixa eu perguntar uma coisa. E eu quero escolher uma mulher. E eu pedi até um louvor as meninas. Acho que você pode entrar nesse negócio, nesse mistério escolhido de Deus, que a história, né, da mulher escolhida, que nos dias de hoje não é fácil, a trajetória da mulher não é fácil, da Elaine Martins. Chamadas escolhidas, Elaine Martins. É um louvor muito bonito, porque a gente nos dias de hoje não vai ter banho, né? Não tem, como diz o outro. Elas separaram lá para mim. Não tem, como que diz o outro, né? Nenhum concurso, não tem nada. É tudo na... Vambora. Então, nesse vamos embora, eu estou aqui com meu coração. Eu vou escolher 2 pessoas para me fazer. Como se diz, como eu faço sempre lá no projeto. Eu vou escolher aquela moça que está ali atrás de azul e preto. E eu vou escolher essa senhora que está com a borboleta colorida bem na frente. Aquele louvor, cadê aquela moça que estava aqui, aquela obreira bonita, que está me atendendo? Cadê aquele louvor? Tá, beleza? Pode soltar, porque agora é comigo. A coroa. Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar. Procura amigos e não tem ninguém por perto. Quem tem chamada às vezes enfrenta o gigante. E não adianta tomar as armas emprestadas. E muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra. A confiança em um Deus que nunca falha. Quem tem chamada às vezes enfrenta o Carmelo. Promove desafios para ver descer fogo do céu. Quem tem chamada às vezes vai morar junto do ribeiro, para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são
ir para uma terra que ele não sabe onde é. Quem tem chamado a sede sem que subiram Moriá. Passar pela prova e ver Deus aprovar a tua fé. A chamada de A Deus. chamada não é fácil não, mas nós temos que perseverar, temos que buscar a Deus, glorificar o Senhor de pé, independente do resultado final, saber que Ele é Deus e Ele sabe o que faz. Pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derruba o gigante. Deus confirmará teu ministério aqui. Creia que neste deserto rios vão surgir. Foi Deus quem te chamou, foi Ele quem te escolheu, te capacitou, também te encheu. E desta missão não tem como fugir. Não dá pra fugir, aleluia! Chama, Senhor, ela vai fria, ela show, ela vai fria, ela vai aleluia, aleluia, aleluia! Senhor Jesus, Pai amado, eu te agradeço, Pai Celestial, pela oportunidade de estar aqui na sua casa, ministrando para as suas Esther, a Radassa, Pai, que o Senhor escolheu desde o ventre da sua mãe, a lavachuica, na lavaia, e que essas mulheres, ó Pai, possam sair daqui empoderadas, fortalecidas, crendo, ó Deus, que o Senhor que operou no tempo de Esther, opera até os dias de hoje. Que toda palavra de maldição, todo vento, tudo aquilo, ó Pai, que estiver impedindo, ó Deus, delas continuarem buscando a Tua presença, de fazer, Senhor, se cumprir a Tua obra sobre este lugar, ó Pai, possa cair por terra no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que elas possam, Pai, sentir o Teu toque nessa noite, renovadas, ó Pai, para a Tua presença, para a Tua honra, para a Tua glória, de todo louvor, amém, amém, amém. Deus, aleluia. Missão cumprida. Missão cumprida. Que preço alto, hein? Olha, vocês não têm noção que essa mulher enfrentou para estar aqui hoje, gente. Tantos levantes, tantos ataques. Mas ela venceu porque ela é mais que vencedora em Cristo Jesus, igual a nós.